Quando a maioria das pessoas abrem o Cloud Code pela primeira vez, elas ficam completamente perdidas. 87% dos iniciantes desistem na primeira hora. E sinceramente eu entendo por quê. As linhas de comando, para quem nunca mexeu com isso, podem parecer complicadas demais. O vocabulário é tudo muito novo. MCP, hooks, routines, skills, plan mode, né, modo de planejamento, habilidades, enfim. São nomes que assustam quem não está acostumado a mexer com isso. E o problema dos tutoriais que tem por aí é que eles fazem duas coisas. Ou o vídeo é curto e objetivo, porém eles assumem que você já é experiente, que você já sabe tudo o que está acontecendo ali. Ou então é um vídeo mais explicativo, porém ele enrola demais, demora ali 40 minutos, uma hora, mais de uma hora, para explicar para vocês o que eu vou conseguir explicar aqui em menos de meia hora. Então nós vamos construir algo juntos hoje, na prática, sem enrolação, e eu vou te mostrar cada funcionalidade em ação para você ver e aprender como utilizar no seu dia a dia. E no final você vai ter a base necessária para construir algo do zero, refinar até ficar perfeito do jeito que você quer e resolver problemas. Então você vai aprender como resolver os problemas que vão aparecendo durante o desenvolvimento do que você quer construir. Então você vai sair de um iniciante para alguém que realmente sabe o que está fazendo. Então nesse terceiro passo, vocês já vão ter desbloqueado aqui algumas habilidades, vão saber já o que é modo de planejamento, como construir e refinar, vão saber o que é o Claude.md, vão saber a diferença do Sonnet e do Opus, o effort level, ou seja, os níveis de esforço, MCP, hooks, rotinas, habilidades, tudo isso vocês vão saber saindo desse vídeo. Então vamos começar do primeiro comando até o deploy do nosso projeto. Tudo na prática e sem enrolação, bora pro vídeo. A maioria das pessoas estão acostumadas com chatbots convencionais, que você manda algo em texto e ela te devolve um texto de volta, mas o Claude ele é diferente. Ele não é um chatbot, é como se ele fosse um engenheiro. Ele consegue ler os seus arquivos, ele consegue editar os seus arquivos, criar arquivos dentro do seu computador, ele roda comando no terminal, ele faz deploy, ou seja, ele publica o seu projeto na internet e consegue integrar com diversas outras plataformas. Você consegue integrar com o seu Google Drive para ele escrever em planilhas, você consegue conectar ele com o Canva, você consegue conectar ele com a Vercel para publicar o seu site, você descreve o que quer e ele constrói para você. Então nós vamos abrir o nosso Cloud Code agora para que a gente possa iniciar o nosso tutorial de fato. Então eu estou aqui com o Cloud Code aberto. A primeira coisa que vocês vão fazer toda vez que forem iniciar um projeto, tá? Eu tô aqui no modo Code, porém onde vocês vai abrir aqui no modo Chat, tá? Que é o padrão. Vocês vão clicar aqui no cantinho em Code. Toda vez que a gente for iniciar um projeto, a gente vai criar uma pasta para aquele projeto. Por exemplo, se eu clicar aqui na minha pastinha, que é essa aqui, ó, Class Cloud, eu posso abrir a pasta aqui e ela vai estar aqui, ó, Class Cloud. Se você não tiver uma pasta, você vai vir aqui com o botão direito, vai clicar em Novo, Pasta, e vai colocar aqui, ó, pasta do seu projeto. Estou colocando esse nome, você vai dar o nome do seu projeto real. No caso aqui eu vou deixar nessa mesmo. Lembrando que você consegue utilizar o Cloud Code a partir do plano Pro, que custa $20 e dá aproximadamente aí R$100, cento e pouquinhos reais. Porém, eu não preciso nem dizer que vale muito a pena, porque o que você consegue construir utilizando isso paga e muito esse investimento, tá? Eu assino o Cloud e diversas outras ferramentas de IA, tanto porque eu trabalho com isso, quanto porque me ajuda muito no meu dia a dia, no meu trabalho, a ser mais produtivo, enfim. Antes da gente começar a construir, eu quero te mostrar algo que vai te fazer economizar tempo e dinheiro, tá? Se a gente vir aqui no cantinho, vocês podem ver que tá nessa versão aqui, ó, Opus 4.6 Alto. O que é isso daqui? Aqui é onde a gente pode escolher os modelos que a gente vai utilizar. Temos aqui o Opus 4.6, o Sonnet 4.6, o Opus 4.7. Pensa que o Sonnet 4.6, ele é basicamente aquele burro de carga que ele consegue executar aí uma boa performance, basicamente 80% do que você precisar. Porém, em tarefas mais complexas, você vai precisar de um pouquinho mais de inteligência. E aí é onde a gente vem aqui para o Opus 4.7, tá? Ele é um pouco mais demorado, demora mais para pensar, porém as coisas que ele faz são mais assertivas, ele consegue resolver problemas mais complexos, enquanto o Sonnet 4.6, ele tem um limite ali de inteligência. Para certo tipo de coisa você vai precisar utilizar o Opus, tá? E existe a versão híbrida de trabalhar com eles, que é misturar os dois. Você pode utilizar aqui o Opus para pensar e planejar o seu projeto e o Sonnet para executar depois que já está tudo pensado. Então é como se o Opus aí vai ser o engenheiro e arquiteto do nosso projeto e o Sonnet vai ser os pedreiros que irão levantar esse projeto pra gente, tá? Aqui você pode ver o nível de esforço. Tem o nível baixo, tem o nível médio, tem o nível alto e o nível máximo. O recomendado aqui, o melhor dos dois mundos, é utilizar o alto. Por quê? O médio, ele vai conseguir te entregar algumas tarefas complexas, porém, por conta do nível de esforço ser mais baixo, ele não vai pensar tanto e alguns problemas complexos que ele deveria pensar mais para resolver, ele não vai fazer isso, vai acabar não resolvendo e você vai perder tempo, vai perder token, enfim. Então, o alto aqui é o que eu recomendo
para que você deixe tanto no modelo Sonnet quanto no modelo Opus, tá? O máximo aqui, esse Max, que seria o modelo com máximo de esforço, a gente utiliza ele em problemas muito complexos, em tarefas muito complexas, algum plano de implementação que demanda uma lógica muito grande por trás, ele vai ser perfeito para isso, porque ele vai pensar o tempo que for necessário, só que ele também vai consumir mais tokens e é mais caro para usar ele, né? Já que ele vai consumir seu plano ali, ele vai te limitar mais rápido, tá certo? Porém, ele vai resolver aí qualquer problema que você tiver. Então, toda vez que a gente vai iniciar um projeto do zero, uma das boas práticas aqui dentro do Claude é você vir aqui onde está escrito em aceitar edições e mudar para modo de planejamento, tá? Porque no modo planejamento ele pode pesquisar problemas, ele pode te fazer perguntas para entender melhor, ele monta todo um planejamento e ele só executa depois que você permite. Então, toda vez que for iniciar um projeto, coloque no modo de planejamento e se você vê que bateu tudo que você pediu, aí sim você segue com a construção do projeto para não gastar token à toa. Antes de eu mandar o primeiro comando aqui para o Claude, é bem importante que vocês saibam o seguinte: se você vier aqui e dizer para ele, construa um app financeiro, existem tantas variedades, tantas funcionalidades que existem num aplicativo financeiro, que ele vai ter que fazer dezenas de suposições para saber o que você quer. Então, quanto mais específico você for com ele, mais assertivo ele vai te entregar o seu resultado. Então, se você falar, construa um app financeiro, tem diversas formas dele construir esse app, com aparências diferentes, com linguagem de programação diferente, com bancos de dados diferentes, enfim. Se você especificar para ele como você quer, é muito mais fácil dele te entregar a primeira versão muito próximo já do que você está esperando. E depois você só vai refinando e gasta menos tokens. Você não perde tanto tempo tendo que corrigir problemas que você poderia ter evitado se já tivesse passado um prompt mais assertivo. Então, a anatomia de um prompt eu costumo dividir em 5 pontos. O primeiro ponto, o que construir? Aqui no caso, um app de gerenciamento de projetos que a gente vai construir. O segundo ponto, para quem? Quem vai usar esse aplicativo? Quem vai usar esse sistema? Então aqui nesse nosso vídeo vai ser para equipes pequenas até 10 pessoas. Terceiro ponto, o que faz? Qual é a função desse aplicativo? Qual é a função desse sistema? Criar projetos, tarefas, prazos e os responsáveis por aquele projeto. O quarto ponto, como parece, como ele deve ser visualmente, o design dele. Ele tem que ser limpo, moderno, dark mode, que é aquele tema escuro, e responsivo, tá? E o 5 ponto, os detalhes, tem que ser específico. Ele tem que ter Kanban, o banco de dados dele aqui vai ser um local storage, que ele fica armazenado no navegador, sem back-end por trás, tá? Nesse caso aqui desse vídeo, porém, quando você for aprimorando suas habilidades, você vai construindo algo mais complexo, tá certo? Então eu digitei aqui para ele o seguinte: quero construir um aplicativo de gerenciamento de projetos para equipes pequenas. Ele deve permitir criar projetos, adicionar tarefas com título, descrição, responsável, prazo e prioridade. Quero uma visualização estilo Kanban com colunas, tendo a fazer, em progresso e concluído. O design deve ser limpo, moderno, responsivo e em dark mode. Use local storage para funcionar sem back-end, tá certo? Vou colocar aqui na versão Opus 4.7 no alto para fazer todo esse planejamento perfeito do jeito que eu quero. Vou clicar aqui para enviar para ele esse comando, e a primeira vez que a gente mandar o comando, vai perguntar se a gente quer confiar no workspace, a gente pode colocar aqui em confiar. Aqui nesse painelzinho direito, em visualizações, a gente pode ver a prévia para ver como está ficando o nosso aplicativo depois que a gente começou a desenvolver. A gente pode vir aqui também e abrir um terminal, caso a gente queira usar um terminal. A gente pode vir aqui e ver os arquivos que ele está criando, agora por enquanto está vazio, porque ele está me fazendo algumas perguntas, como vocês podem ver. Enfim, por enquanto eu vou deixar aqui só o de visualização, por enquanto não tem nada. Ele me fez aqui uma pergunta: qual stack de tecnologia você prefere? Se vai ser HTML mais CSS mais JavaScript puro, se vai ser em React. Nesse caso aqui eu vou selecionar que vai ser em HTML mais CSS mais JavaScript puro. Como arrastar e soltar, que é o drag and drop do Kanban, que você clica, arrasta e move para outra coluna, deve funcionar. Então aqui ele pergunta se é biblioteca dedicada, se é o HTML5 drag and drop nativo, né, que é a API do navegador, sem biblioteca externa, enfim, funciona bem em desktop, suporte limitado em touch mobile. E aqui nessa biblioteca dedicada, a gente teria que usar aqui o React. Então eu vou colocar aqui esse nativo aqui do HTML5. Quais recursos extras você quer incluir além do básico? Múltiplos projetos na sidebar, que é aquela barrinha lateral, buscas e filtros, indicadores visuais de prazo e exportar e importar JSON, tá? Para fazer backup, restauração de dados, enfim. Eu vou colocar aqui indicadores visuais de prazo. Vou clicar aqui em enviar, respondi as 3 perguntas que ele me fez e ele deve agora começar a criar o planejamento aqui para construir o nosso sistema. E aqui ele mandou para a gente propondo o plano. E aqui está o plano que ele fez para a gente, ó. O usuário quer um aplicativo de gerenciamento de projetos para equipes pequenas, funcionando 100% no navegador, sem back-end, com persistência em local storage, tá? Tudo que a gente pediu aqui, ó, ele fez para a gente um plano de implementação. A gente pode tanto clicar aqui para revisar
o que ele criou, mas no caso aqui eu já acho que está muito bom para o projeto que a gente quer criar. Eu posso vir aqui, ó, aceitar e permitir edições para que ele possa fazer tudo sem ficar me pedindo autorização, ou eu posso simplesmente aceitar. Eu vou colocar aceitar para que a gente possa dar aqui as autorizações para ele quando necessário, para ele não sair mexendo no nosso projeto sem que a gente queira, tá bom? Esse aqui é o sistema de permissões, onde eu preciso permitir para ele que ele execute alguma ação, que ele faça alguma alteração. Ele perguntou se pode escrever o arquivo index.html, que é nosso arquivo da página inicial, para quem não está acostumado com esse nome, tá? Eu vou clicar aqui em permitir uma vez, poderia colocar sempre permitir, nesse caso aqui não haveria problema, mas como eu quero mostrar para vocês que a gente pode estar no controle 100% do tempo, eu vou colocar aqui para ele me pedir as autorizações quando necessário. E aqui, como vocês podem ver, enquanto ele escreve o projeto, ele vai criando aqui, ele vai escrevendo o código, e eu consigo aqui em tempo real acompanhar como está ficando o projeto. Então aqui ele terminou e falou o seguinte pra gente: pronto, os 3 arquivos foram criados, o index aqui que é a nossa página principal, o styles é onde fica o design, onde fica a parte de customização, e app.js é onde fica o estado em memória, onde fica aqui as interações que a gente faz ali dentro do navegador, tá? Ele manda aqui a gente abrir o index.html, tá? É só a gente vir aqui dentro da pastinha que a gente criou para o projeto, abriu aqui o arquivo, e eu tô aqui já com o nosso projeto criado. Então ele fez exatamente como a gente pediu. A gente pode criar uma nova tarefa, colocar o título, descrição, o responsável por ela, o prazo, a prioridade e o status, se está a fazer, se está em progresso, concluído. Eu consigo também arrastar aqui, por exemplo, dentro do Kanban. Por exemplo, definir escopo do projeto, listar entregáveis principais e critérios de aceite com a equipe. A responsável ficou a Ana Silva, a data 21/5, a prioridade alta, tá? Porque o prazo está chegando e ainda não iniciou, tá? A fazer. Aqui, por exemplo, do Bruno, tá configurar repositório, então criar repo, definir branch, configurar o CI, e tá aqui prioridade média, porque falta 2 dias, mas ele já tá fazendo, tá em progresso. E quando ele terminar, eu poderia vir simplesmente aqui, clicar e arrastar para o de baixo. Porém, olha que legal, já tem algo aqui para a gente refinar, para a gente implementar no nosso projeto. Eu tento arrastar para baixo aqui, ó, e eu não consigo mudar a ordem, tá, dessas tarefas, eu só consigo arrastar, mas eu não consigo colocar qual vai ficar embaixo, qual vai ficar em cima, e eu acho interessante que a gente pudesse também organizar dessa forma. Esse é o loop que acelera tudo, a gente constrói e refina de acordo com o que a gente quer. Não tem como a gente criar um sistema 100% pronto com um único prompt, a gente vai ter que ir sempre refinando, e é importante que vocês saibam como refinar. Então vamos lá. Vou vir aqui no Cloud e eu vou falar o seguinte: está tudo funcionando, porém, dentro das colunas do Kanban, eu não consigo mover a ordem das tarefas. Altere para que eu consiga arrastar e mudar a ordem dentro das colunas. Vou mandar aqui para ele e ele vai corrigir isso para mim instantaneamente. Ele falou aqui que alterou, ele fez mudanças aqui na parte que controla, né, esses nossos controladores do Kanban ali, que é o app.js, tá? Então eu não vou ler aqui especificamente tudo que ele fez, porque ele fala algumas linguagens técnicas aqui. Ele falou para a gente tentar aqui para ver se funcionou. Vou atualizar aqui o nosso site. Agora eu consigo arrastar para cima ou para baixo do jeito que eu queria organizar, tá certo? Agora vem uma coisa que quase ninguém percebe. Quando você fecha o Cloud Code e volta no dia seguinte para iniciar um novo projeto, ele simplesmente esqueceu tudo. Tudo aquilo que você explicou para ele já ficou para trás, ele já esqueceu. Só serviu para aquele projeto, você vai ter que explicar tudo de novo. Ele esquece suas preferências, as regras, a estrutura que você quer usar, a não ser que você use um arquivo chamado cloud.md. Ele lê automaticamente toda a seção, stack, regras, convenções, ele sempre lembra de tudo. O CloudMD global na pasta Home, ele pega essas preferências aplicadas em todos os projetos e todo o time compartilha o mesmo contexto, tá certo? Se a gente digitar /init, o Cloud vai escanear o projeto inteiro e gerar esse arquivo cloud.md. Ele vai mapear os componentes, a estrutura, a linguagem, a arquitetura, e a gente pode adicionar nossas próprias regras dentro dele também. Por exemplo, sempre usar o Tailwind CSS para estilizar, nunca mostrar erros técnicos aos usuários, manter o tema escuro se for algo que você sempre costuma utilizar. Então eu vou digitar aqui /init e vou dar Enter. E em alguns segundos ele já criou e falou aqui pra gente: criei o CloudMD focado no que não dá para descobrir só lendo os arquivos. Se a gente quiser visualizar isso, a gente pode vir aqui, clicar em visualizações, arquivos, e a gente consegue ver aqui que existe o arquivo CloudMD, que está tudo isso especificado aqui, ele mapeou o nosso projeto inteiro. Então agora, sempre que eu der um prompt para ele, ele vai seguir o que está dentro daquelas regras ali, que ele mesmo criou nesse arquivo cloud.md. E aí está a diferença entre você lutar contra o Cloud e você usar ele a seu favor para economizar mais tokens e fazer com que ele trabalhe da maneira que você queira, economizando seu tempo, economizando seus tokens e seu dinheiro consequentemente. Se você quer aprender a utilizar IA para criar sistemas, ferramentas, aplicações,
aplicativos, dar um passo a mais, avançar um pouco mais do que você aprende aqui no YouTube, eu criei esse treinamento que é a nova era da programação, onde eu ensino o meu método para criar sistemas, aplicativos, websites, e aqui você consegue aprender tudo do zero ao avançado, mesmo que você nunca tenha usado IA para criar nada antes. Então você aprende desde os fundamentos até a construção do projeto do zero, a gente transforma esse projeto do zero num SaaS, onde a gente pode monetizar. Aqui nós temos um módulo só sobre monetização, sobre integração de gateways de pagamento, para que nós possamos receber pagamentos, ficar com porcentagens. Temos aqui também um módulo só sobre deploy, sobre colocar o projeto no ar, hospedar o projeto, automações para deixar o nosso back-end profissional, com disparo de e-mail automático e vários outros extras aqui para elevar o nível dos seus projetos. Todos os módulos separadinhos, com todas as aulas práticas aqui, direto com mão na massa, tá bom? Tem horas de conteúdo gravado aqui para você seguir o passo a passo, aprender, para você conseguir criar e elevar o nível dos seus projetos e vender isso ou utilizar para uso pessoal, tá certo? Agora vamos voltar pro vídeo. Agora começa a ficar interessante, porque o nosso app existe, ele funciona, mas ele ainda está isolado, só a gente dentro do nosso próprio computador consegue visualizar, consegue editar, enfim, fazer o que quiser. E aqui entra os MCPs. Para quem não sabe o que é MCP, ele é o protocolo de modelo de contexto. Falando por este nome parece algo até difícil de entender e que é complexo, mas pensa assim, antes para você conversar com uma ferramenta externa, você teria que pegar na documentação dele, ver como é a API deles para que seu sistema consiga conversar com o sistema deles, ou seja, eles teriam que falar exatamente a mesma língua da maneira que ela está estruturada ali, e com os MCPs, a gente consegue conversar com essas ferramentas externas utilizando linguagem natural. A gente não precisa mais conversar com aquela linguagem ali de programação para que a gente possa conversar com outro sistema. A gente escreve do jeito que nós estamos mandando os prompts aqui para o Claude e ele vai conversar através desse protocolo aqui que a gente chama de MCP, tá certo? Então aqui a gente consegue integrar com GitHub, com N8N, com Vercel, com as planilhas do Google, com APIs customizadas, enfim. Para conectar é simples, a gente vai vir aqui em Customize, aqui nós temos habilidades e conectores, você vai colocar aqui em conectores, e aqui nós podemos adicionar novos conectores, tanto um conector personalizado através de um link, tá? A URL do servidor que tem esse MCP remoto, podemos dar um nome aqui e colocar o URL, ou podemos vir aqui e colocar em navegar conectores, e aqui já tem vários prontos que a gente pode simplesmente clicar e fazer a integração, como por exemplo o Gmail, Google Drive, o Office, o Figma, o Notion, enfim, Canva, tem diversos aqui para que a gente possa simplesmente clicar e fazer essa integração de forma extremamente rápida. Eu recomendo aqui que você crie uma conta na Vercel para que você possa publicar os seus apps, os seus sistemas, apenas utilizando a linguagem natural aqui dentro do próprio Claude, como vocês vão ver aqui dentro desse tutorial. Então, vocês vão vir aqui, vão digitar por Vercel, vão clicar aqui no íconezinho dele, o meu já está vinculado, o de vocês vão vincular. É simples, você vai dar um clique, vai abrir um navegador para você clicar em confirmar e fazer o login na Vercel, dar as autorizações certinho e já vai conectar aqui dentro do seu Claude, vai aparecer aqui para você, ó, tá aqui já a minha Vercel conectado. Enquanto a gente faz tudo isso, tem algo importante aqui que está acontecendo nos bastidores. Tá vendo esse círculo aqui que quando a gente passa o mouse, ele fala aqui qual é o contexto, ou seja, nesse contexto tem 69.500 tokens utilizados de 1 milhão. Tá? Porque a gente está usando aqui o Opus 4.7. E o plano geral, a gente já utilizou aqui 56%. Só que, quando essa janela de contexto aqui começa a ficar muito cheia, o que acontece? Ele começa a esquecer várias coisas que você já passou para ele, ele começa a se contradizer, cometer erros, e existe uma maneira da gente compactar essa conversa aqui para que ele resuma e pegue somente o que é essencial e todo o resto que não vai servir muito, que foi muito conversa, coisas que vocês estavam decidindo juntos ali, ele deixa aquilo de lado e pega só o que ele deve saber. Para você fazer isso, é só você digitar aqui /compact e dar um enter e enviar, e ele vai compactar essa conversa, vai resumir e vai diminuir essa janela de contexto somente com o essencial. Ou, caso você queira, você pode digitar apenas o /clear e ele vai limpar toda a conversa, vai limpar todo o contexto e você começa do zero, porém você vai perder várias coisas importantes. Outra coisa muito interessante é que se algo aconteceu dentro do seu sistema e você queira simplesmente mandar um print, você consegue mandar o print da imagem e é muito mais fácil para ele entender do que você ter que descrever o que está de errado. Um exemplo, estou aqui dentro do meu sistema e vamos dizer aqui que eu não gostei como as colunas estão organizadas. Eu posso vir aqui e tirar um print disso e vir aqui no Claude e mandar para ele esse print, e aí eu venho aqui e falo, ó, tá vendo a coluna tal? Eu quero que ela fique mais larga, quero que ela tenha um neon em volta, enfim, eu consigo especificar aqui com prints também, isso ajuda bastante ele, tá bom? Agora nós vamos adicionar algo um pouco mais difícil para que a gente possa extrair um pouco mais dele. Eu quero identificar
identificar membros do grupo, da equipe que estão sobrecarregados, que estão com muitas tarefas, detectar riscos de atraso, calcular quanto tempo vai demorar baseado em tarefas passadas parecidas com aquela, e a gente vai pedir para ele aqui um dashboard analítico dessa carga de trabalho, beleza? E aqui eu falo para ele tudo que eu acabei de falar para vocês, posso mudar aqui se eu quiser, para extra alto ou para max aqui, para que ele pense o tempo que for necessário, enfim, ele vai demorar bem mais, porém ele vai dar um resultado para a gente assertivo logo de primeira. Eu acho que o extra alto aqui, para essa funcionalidade, vai funcionar muito bem, tá? Ele vai demorar um pouco mais para entregar, porém o resultado vai ser muito mais satisfatório logo de primeira. Aqui ele vai fazer mais 3 perguntas para a gente, que é o seguinte: como tratar a falta de histórico de conclusão de tarefas? Eu vou utilizar aqui o recomendado, onde o dashboard deve aparecer. Eu vou colocar aqui toggle board, a dashboard no header, que é recomendado também, e quais widgets incluir no dashboard. Então a gente pode marcar aqui as caixinhas do que a gente quer. Então posso colocar aqui carga por membro, tarefas em risco de atraso, quantas tarefas a equipe concluiu por semana, total e por membro também, o indicador de velocidade e o tempo médio de ciclo por membro, tá? E se a gente quiser adicionar algum outro, eu poderia marcar essa caixinha e colocar aqui a função que eu queiro especificamente. Vou clicar aqui em enviar. E agora, com essas perguntas feitas, ele vai entregar pra gente um resultado muito mais assertivo. Eu também não poderia deixar de dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, porque tem diversos vídeos com muito conhecimento sobre programação com IA, sobre criação de aplicativos, sobre criação de sistemas, tudo utilizando ferramentas de inteligência artificial para construir, bancos de dados, enfim. Aqui no meu canal tem muito conteúdo e você me ajuda se inscrevendo e dando um like nesse vídeo, porque ele espalha para mais pessoas e me incentiva a continuar gravando conteúdos como esse. E pronto, ele falou aqui pra gente que entregou tudo que a gente pediu, os 4 widgets, o novo campo adicionado de dados, o toggle de view pra gente visualizar, e falou pra gente testar, ó, teste recomendado, alterne para dashboard e arraste a tarefa configurar repositório para concluído, e veja os widgets aqui e ciclo ganharem dados. Vamos lá atualizar? Vou vir aqui atualizar, agora a gente consegue alterar para dashboard e a gente consegue visualizar aqui a carga por membro, risco em atraso e as tarefas concluídas por semana, tá? Vou pegar, por exemplo, esse configurar repositório aqui, que está como concluído, e vou arrastar para em progresso. E olha como já os dados começam a mexer aqui para a gente dentro da nossa dashboard. Carga por membro aqui tem a Ana, que tem 3 pontos, uma tarefa. Bruno, 2 pontos, uma tarefa. E as tarefas são ponderadas por prioridade, se é baixa, se é média, se é alta. E o limite de sobrecarga, que é 5 pontos por membro. No caso, a Ana aqui seria a que está um pouco mais sobrecarregada, porque a tarefa dela é um pouco mais prioritária. E risco de atraso, esse configurar repositório aqui, como só tem 2 dias, ele está aqui ó, com prazo curto. Olha que legal. Se eu vir aqui agora e arrastar para concluído, a gente tem um concluído aqui agora. O Bruno concluiu e a partir de agora nós tivemos uma demanda concluída nessa semana. E muitos tutoriais eles iriam parar por aqui, só que a gente vai publicar aqui na Vercel utilizando apenas um comando de linguagem natural, sem ter que fazer muita configuração. Lembra que a gente configurou a Vercel aqui dentro dos nossos conectores? A Vercel está aqui. Então, se eu vir aqui e falar o seguinte: faça o deploy do meu projeto na Vercel com um URL público. E a partir desse momento, eu vou até mudar aqui para o alto para não ficar pensando muito, vou enviar para ele e ele vai publicar aqui através desse simples comando o nosso sistema. Ele vai hospedar na Vercel aqui e a gente vai ter um URL público que toda a equipe pode ter acesso e adicionar novas tarefas, mover ali no Kanban se está em progresso, se está concluído. E ele pergunta aqui pra gente, ó, permitir cloud usar deploy to Vercel? A gente vai clicar aqui em sempre permitir ou em permitir uma vez, depende. Como é algo que a gente vai sempre dar um comando antes para ele fazer, a gente quer que ele faça mesmo, então eu vou clicar aqui em sempre permitir. E ele falou que vai usar aqui o MCP do Vercel para isso. Primeiro ele carrega a ferramenta de deploy e lista o time e projetos para confirmar onde vai. Ele vai pedir aqui algumas permissões, a gente vai sempre dando para ele as permissões. E ele já falou aqui pra gente, ó, deploy foi concluído com sucesso, eu só mandei um comando para ele. Ele já deu até o link aqui pra gente, ó. Vamos clicar para ver se ele funciona? Ele já está funcionando, já está aqui com o link Kanban, classcloud.vercel.app, perfeito, o nosso site está no ar, qualquer um consegue acessar esse link. Claro que se fosse para uma equipe, eu ia implementar um back-end, eu ia colocar um banco de dados ali que não fosse local, eu iria colocar uma tela de login também, para autenticar o usuário que fosse utilizar, senão qualquer um que tenha acesso ao link vem aqui e mexe no que quiser. Mas é só para vocês entenderem como funciona. E aqui ele manda aqui URLs adicionais também, ó, o deployment específico, tá? Que é esse link aqui, e o painel inspect
Para futuros deploys, basta rodar aqui, aí ele fala para a gente rodar esse comando, mas a gente nem precisa, ele mesmo faz o deploy sempre que a gente pede para ele. E ele fala aqui, ó, observação, como os dados ficam em local storage do navegador, cada visitante tem seu próprio quadro isolado, ou seja, se eu mexer em alguma coisa aqui, como a outra pessoa está no outro navegador, fica salvo só para ela, não para mim. Por isso que aqui a gente deveria colocar um banco de dados, um back-end, enfim. Mas o Cloud, ele vai ainda mais longe. Ele tem as skills, as habilidades, que são ali instruções reutilizáveis que o Cloud carrega automaticamente. Exemplo, padrões de componentes, formatação, commits, testes, enfim. Se a gente vir aqui em Customize, em vez de vir em conectores, a gente vir em habilidades, tem aqui já algumas habilidades. Nós podemos clicar aqui nesse maisinho para adicionar habilidade e podemos tanto explorar habilidades como criar uma habilidade. Posso criar tanto com o Cloud como eu posso escrever ela na mão mesmo, ou então fazer o upload de algum arquivo de alguma habilidade que eu baixei, que alguém me mandou, enfim. Ou simplesmente eu posso vir explorar habilidades e eu consigo procurar aqui habilidades que eu queira implementar aqui. Por exemplo, aqui, design da própria Anthropic. Eu posso vir aqui e instalar essa skill. A skill de design já está instalada aqui, ó. Eu posso mandar esses comandos aqui, por exemplo, ó, /design critique, /design handoff, /design system, e cada um desses comandos faz alguma coisa diferente aqui utilizando essa habilidade, tá certo? E aqui também tem algo interessantíssimo que são as rotinas. Então eu posso vir aqui, clicar em cima e criar uma nova rotina. A gente pode colocar aqui a opção remoto e ela vai ocorrer mesmo com o nosso computador desligado, porque ela ocorre na nuvem do Cloud, tá? Então eu posso dar um nome para ela, por exemplo, aqui tem um exemplo já, ó, revisão diária de código, e aqui eu dou as instruções do que o Cloud deve fazer nessa rotina. Eu posso colocar aqui um agendamento para que isso aconteça. Se eu clicar aqui, ó, eu posso escolher também quando vai rodar. Como é uma rotina, a gente pode colocar aqui, ó, diário, toda vez às 9 horas da manhã, essa rotina ela vai ser executada, tá? Então aqui tem todos os conectores, caso a gente tenha conectado, a gente pode tirar daqui ou adicionar alguma coisa. E nas instruções eu quero, por exemplo, passar alguma instrução de rotina, como conferir todo o código, sintaxe, para ver se não tem nada quebrado no meu sistema, ou para eliminar partes do código que não estão sendo mais utilizadas, está ali só acumulando código desnecessário, enfim. Eu posso criar uma rotina aqui, analisar os arquivos do projeto e verificar possíveis erros, e podemos criar essa rotina. Hoje você não aprendeu somente uma ferramenta, você aprendeu um sistema completo de construir tudo aquilo que você quiser. Então você já consegue planejar, construir, refinar, publicar, tudo isso em alguns minutos com alguns comandos de linguagem natural sem precisar escrever nada em código. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se te ajudou, não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Se você tiver pelo celular, clica também no hypar, que ajuda esse vídeo a espalhar para mais pessoas, e assim vocês também conseguem retribuir o meu trabalho aqui no YouTube. Até mais e até o próximo vídeo.